Boa noite, Oiê, tudo bem? tudo bom? Prazer em estar com você aqui hoje. Sou Legal fã, demais. sou fã da Lila. Você entrou na live da Patrícia Coelho, que eu sou fã pra caramba também. Foi legal demais. Eu assisti a live na semana passada. Foi semana passada da Patrícia? Foi Foi, semana né? passada, Isso na aí. quinta. Segunda foi a banda Malta agora. Olha só. Tá com a agenda cheia aí. Ah, Você segunda que faz live vem, direto. toda hora estamos aí. Segunda que vem é Luana Camarai, na terça, Nenê Altro do Dance of Days. Vai estar. Ó, conheço o Nenê, a gente. Acho que tá travando o seu, hein, Bianca? Tá travando. Ai, Tá voltei. Foi travando. meu Alô? fone desconectou. Voltei? Tá ok? Voltou, agora sim. Tatiana, minha É, mulher tá falando que você tá gata, como sempre, linda, maravilhosa. obrigada, obrigada. Beijo É pra ela, como ela se chama? Carol, é que se ela manda mensagem e eu não leio, ela briga comigo depois. Ela, você fala de todo mundo e nem fala de mim. Então já. Beijo pra Carol. Bom, você inicia lá com 16 anos no Rio de Janeiro, já apresentando um programa de rádio. Conta um pouco pra gente dessa fase. Exatamente. Na minha época de colégio, eu era aquela menina que ficava no recreio ouvindo música, falando de banda com os amigos. E aí o diretor da escola percebeu que eu tinha essa, esse, essa facilidade de falar de música, de procurar banda, de conhecer. E aí surgiu uma oportunidade que a rádio de Petrópolis, a Tribuna FM, eles estavam procurando um grupo de alunos do colégio, do meu colégio, foi o primeiro colégio a ser escolhido lá em Petrópolis, onde eu estudava. Então, quando esse colégio, a rádio foi na escola pedir um grupo de alunos para comandar o programa de rádio, o diretor da escola não teve dúvidas que seria que eu para comandar essa galera. E aí ele me convidou, eu fiquei muito feliz porque é, eu já tinha tido uma experiência um pouco antes, eu tinha gravado um anúncio de um estúdio fotográfico, eu tinha gravado um anúncio nessa rádio, e eu tinha gostado do timbre da minha voz, assim, no rádio, eu nunca tinha gravado nada, nunca tinha feito nenhum programa, nenhuma. Assim, eu era adolescente ainda, né? Então, como eu tive esse contato com a rádio, com o microfone, eu gostei e aí quando eu fui pro rádio, aí realmente me apaixonei de vez, assim, por estar ali apresentando músicas para as pessoas, de fazer a seleção musical, uma playlist, né? Na época não tínhamos nenhum streaming serviço, então a gente ouvia música no rádio ou em CD, vinil, É cassete. verdade. Eu sou dessa época também. Fita cassete era mais baratinho, a gente comprava bastante. Eu fazia muitas E coletâneas em cassete, então eu estava sempre pesquisando música, mas como esse programa de rádio era para conectar os jovens do colégio com a rádio, a gente pedia dicas de músicas para os alunos. Então a gente tocava uma playlist da galera do colégio. E aí, quando acabou a temporada, que eram 3 semanas cada escola, quando acabou a temporada do meu colégio, aí a própria rádio me convidou para eu ser a coordenadora desse programa chamado Rádio Escola. E aí eu depois comecei a ir em todos os outros colégios de Petrópolis procurar um grupo de alunos que pudessem apresentar esse programa por 3 semanas. Depois de 1 ano e meio do programa no ar, a gente encerrou e eu entrei com o projeto do meu próprio programa, chamado Alternative Mind. Então, era mente alternativos daquela auge do grunge, do rock alternativo. E aí eu comecei a apresentar o meu próprio programa junto com um amigão, o Siddhartha Deluca, e tínhamos o patrocínio de uma loja de CDs e de um curso de computador, isso caramba, em 1994. caramba. Eu tava começando a escutar Engenheiros do Havaí ali, já tava iniciando minha Nossa, saga é musical. verdade. E aí você teve outros programas de rádio também, nesse Isso, período. aí durante esse período eu, na verdade, fiquei nessa rádio por alguns anos, né, na tribuna, fazendo o Alternative Mind. Depois eu saí, fui morar no Rio, que eu fui cursar faculdade, né, fui fazer faculdade de jornalismo.
E aí fiquei um tempo longe do programa de rádio, mas outras oportunidades vieram que foram alguns anos depois, não foi logo depois. Mas eu já sabia que eu queria fazer comunicação, eu já sabia que eu queria falar com as pessoas, que eu gostava de música, então eu estava buscando alguma coisa que eu pudesse me conectar com as pessoas através da música. Não achei que eu fosse ter banda ou ser artista, mas sim eu tinha essa vontade de apresentar bandas e músicas para as pessoas. E por acaso, acabou que eu que comecei a fazer música. Aí você teve o Lado Bia, que era você, a outra Bia, Aí o e lado o Hora dos Bia, Perdidos. qual? O Hora Hora dos Perdidos. Perdidos. O lado Bia foi na Rádio Viva Rio AM, que eu apresentei esse programa junto com a Bia Grabois, outra cantora, e a gente levava algumas convidadas mulheres para conversar sobre o feminino. Isso também foi bem no início dos anos 2000 e era interessante porque uma rádio AM você pega um público um público até bem diferente, bem diversificado e foi uma experiência ótima. Não tinha música, a gente tocava pouquíssima música, era mais bate-papo mesmo. Então foi muito legal. E depois do lado Bia passou um tempão, apresentei a Hora dos Perdidos na Rádio Cidade, que é como se fosse um equivalente da 89 FM no Rio. E aí depois, quando eu me tornei mãe, eu apresentei um programa chamado Literatura de Berço, que era voltado para as famílias com filhos pequenos. Éramos eu e uma psicóloga, a Cássia Bittens. E foi muito legal. Ah, Essa época do Literatura de Berço foi muito mas no Rio, gostoso, né? porque a gente. Oi? No Rio de Janeiro, Não, foi aqui. Foi aqui em São aqui já. Paulo? É. é, Foi na Rádio Viva Rio, na Rádio Antena Zero, Antena Ah, Online. Aí já foi online, mais moderno. e aí você também teve alguns programas de TV. Aquela participação que você fez com engenheiros era na Rádio Cidade, em Não, segurança. aquela música que você botou no Stories, nossa, quanto tempo você desencavou aquilo, meu Deus do céu. É Aquele que foi minha um banda é cover de programa, engenheiro. Minha banda é esse cover de programa. engenheiros da Avança. Ah, você tem uma banda cover do Engenheiro É, também, de entendi, engenheiro. por isso. Era um programa chamado Atitude no Telhado, que era da TVE, que é como se fosse a TV Cultura do Rio, a TVE, TV Educativa. Então, eles me convidaram para fazer cantar com engenheiros essa música, segurança, mas o Lila, e antes do Lilo Pollux, a gente ia direto nesse programa, era atitude.com, Atitude no Telhado, tinha umas, assim, o apresentador, o Léo, é muito legal e o Pedro Paulo, o diretor também. Inclusive, o Pedro Paulo foi nessa época, um pouco antes que o diretor desse programa, quando a gente foi lá tocar com o Lila, foi o primeiro programa que a gente apareceu assim na TV com o Lila, né? Porque com o Paulo que já tinha rodado. E aí o Pedro Paulo chegou e falou: Você já pensou em trabalhar em televisão? Eu falei: Não, por quê? Ele falou: Você fotografa bem na câmera, assim. Tipo, a câmera te busca. Eu falei: Não, não sabia, não. Era totalmente, tipo, eu queria fazer som, tocar, não pensava que eu iria ser apresentadora. Mas acabou que também a música acabou me levando para ser apresentadora, trabalhar na televisão, porque primeiro eu tinha a ideia de passar informação através da rádio com as músicas. Aí comecei a fazer música e depois virei, né, apresentadora. Então acho que de alguma forma tudo estava conectado, sempre esteve. Legal. E aí você teve programa na Nickelodeon, depois participou do Blackout e do Canta Comigo, né, na Record. Sim, sim. Passei por vários canais de televisão, todos eles me foram experiências incríveis, me fizeram crescer como pessoa, como artista. Conheci muita gente, inclusive também fiz as apresentações da Rio 2016, das Olimpíadas, e foi uma experiência muito legal. Aliás, hey Thomas, how are you doing? My friend from Germany. E aí a gente estava. Essa experiência foi interessante, porque eu fiz nas Olimpíadas, eu fiz a arena aquática e nas Paralimpíadas eu fiz basquetebol de cadeira de rodas. Caramba, Então, eu tive que duas legal. experiências bem diferentes, assim, morei na Vila Olímpica, na Vila Paralímpica e convivi também em todos
os esportistas paralímpicos, assim, foi emocionante. Nossa, emocionante, realmente é muito legal, assim, intensa. Mas não era televisão, mas era na arena, com o público. Eu estava no meio do público apresentando os eventos, ficava nos telões, mas isso, assim, quando você tem esse contato com o público direto, é muito legal, porque você tem esse feedback, é muito maneiro. Bacana. E todo mundo perguntou aqui também sobre o Tommy, mas depois vamos deixar à frente. Sobre o quê? Acho que é o Tommy. Deixa eu achar aqui. Ah, não, Johnny. Johnny Monsters. Mas Ah, vamos lá pra frente a gente fala dele. Só pra lembrar, a gente não esquece. E aí como surgiu o Lila ali, foi no começo dos anos 2000, veio uma onda de um monte de bandas, assim. E como surgiu o Lila e como foi o convite para gravar. ó, eu posso dizer que a banda surgiu na época do programa de rádio, porque com o término desse programa, desse primeiro programa que eu tive com 16 anos, eu sempre busquei voltar para a rádio, porque eu gostei muito dessa experiência e eu queria seguir fazendo isso. E aí eu me mudei para o Rio para cursar jornalismo, e um dia eu fui num show e eu conheci uma garota, a Mariana Eva. A gente se conectou, tínhamos afinidades em comum e a gente começou a conversar sobre ter uma banda de meninas. Isso foi em 97. E aí a gente começou a se empolgar, a gente se conheceu e no dia seguinte ela estava lá em casa, a gente já começou a compor uma música sem saber tocar direito, sem saber escrever, sem saber como que era ter uma banda. O que por um lado eu acho que foi muito legal, que a gente não tinha nenhuma paranoia de nada, de tocar mal ou de cantar mal, a gente queria fazer. Então era um lance bem do it yourself, bem Riot Girl mesmo, que era uma época que estava o movimento Riot Girl. Então a gente estava empolgada com todo esse movimento do tipo, a gente precisa se expressar, vamos fazer uma banda, a gente precisa cantar, tocar um instrumento, eu tocava guitarra, ela tocava baixo. E aí foi assim que formou o Pollux, minha primeira banda, em 97. E o Pollux durou 3 anos. E aí, com o término do Pollux, no ano 2000, a gente começou a montar. Aí eu e Rodrigo, que já fazia parte do Pollux, a gente resolveu montar o Lila para seguir tocando, fazendo as músicas, né? A banda tinha separado e a gente resolveu, eu e o Rodrigo, seguir com o Lila. E o Lila começa no ano 2000. E então, assim, desde o início a gente se propôs a compor nossas canções autorais. Eu não sabia tocar música de nenhuma outra banda, além das minhas próprias músicas que eu mesma fazia, que eu mesma inventava no violão, as letras que eu inventava. Então isso foi interessante porque eu pude me desenvolver nesse sentido como compositora. Nunca, não, eu achava que eu não sabia tocar bem o suficiente para tirar música de outras bandas, então eu preferia compor minhas próprias músicas. Muita gente faz ao contrário, né? Começa tocando um monte de cover para depois começar a compor. Comigo foi ao É, contrário. Agora que eu tô tocando cover, né? No Lila Live. é, depois a gente chega no Lila Live. E aí, como foi o contrato com a gravadora? Depois de alguns anos no underground, a gente estava buscando uma gravadora, buscando um empresário. A gente mandou nosso CD demo para vários produtores, empresários e tudo, inclusive o Rick Bonadio. E aí eu mandei o nosso CD para ele e ele retornou, dizendo que gostou, achou super legal, vamos gravar, quero ouvir mais música e tudo. Aí ele fez esse primeiro contato, a gente ficou empolgadíssimo. E, e aí foi assim que a gente assinou para gravar nosso primeiro disco, que foi lançado em 2004. 2004. A gente assinou em 2003, então foi 3 anos depois que a banda começou. E aí em 2004 a gente lançou o primeiro álbum, Lila. Depois a gente lançou o segundo álbum, Pequenas Caixas, em 2007. E nessa época, 2007, nos mudamos para São Paulo. A banda toda veio para São Paulo, por sugestão do Rick Bonadio, para que a gente pudesse ficar mais perto das correrias todas de divulgação aqui em São Paulo. E aí a gente. E aí, nesse período do lançamento do segundo disco em 2007, foi quando eu fui convidada para apresentar esse programa infantil na Nickelodeon. E aí fiquei 2 anos na Nickelodeon apresentando o programa infantil com a banda.
E aí, depois que acabou a temporada da Nickelodeon, eu comecei a apresentar o Combo Fala Mais Joga na Play TV, onde eu entrevistava personalidades jogando videogame. É tipo assim, como se fosse Nossa, meu eu fundo assisti aqui, era o jogo com. que eu tava jogando, sabe? Eu assisti E com o aí, Dance of Days, né? sim, o Dance of Days foi. O Dance of Days, quando você falou do Nenê, que é um querido, tocou com o Dance of Dance of Days, Days eu num assisti. show, assim, É, histórico. Foi no dia 11 de setembro de 2001, a gente fez esse show no Sesc Pompeia, no programa nossa, Musicaus. Foi Lila, Dance of Days, UK Subs, eh, Garage Fuzz, talvez. Então, assim, a gente achou que nem fosse ter esse evento, porque as torres gêmeas estavam caindo, os aviões, os Estados Unidos destruindo tudo, aquele pânico generalizado. Falei, não é possível que vai acontecer esse evento. E realmente teve o show e foi demais, assim. Foi histórico, porque todo mundo só falava sobre isso. Tava todo mundo com um misto de medo, mas ao mesmo tempo galera querendo entrar na roda de fogo lá, se empolgar. legal. E como surgiu, foi convite para entrar na trilha da Malhação ou Na, eles na escolheram quando viram, trilha vocês já da estavam lá Malhação, cantando? a gente foi no primeiro álbum do Lila. A gente, com a gravadora tinha esse esquema de mostrar as músicas para o Máriozinho Rocha, e aí mostrou as músicas das bandas novas que estavam lançando o CD, e ele gostou de Te Procuro e botou na trilha. Na época a gente, sinceramente, nem conhecia tanto assim, nem sabia o que que era Malhação, e aí o pessoal da gravadora retornou pra gente super animado, dizendo: vocês entraram na trilha da Malhação. A gente, sério? Isso é bom? A gente, claro, é ótimo, vai tocar na televisão e tudo. E foi fantástico, a gente não esperava o retorno que teve, inclusive de pessoas que ouviam a banda fora do Brasil, porque a Malhação passava fora do Brasil. Abriu realmente um novo universo para a banda, a gente ficou conhecido no Brasil inteiro, não só pela Malhação, mas também porque começou a tocar muito no rádio. Então, uma coisa puxa a outra, né? A gente tocar no rádio, aí tocar na Malhação, e aí começou a ter uma movimentação para que a banda pudesse ter mais exposição. Foi uma pena que não seguiu com as outras músicas, né? Fazendo esse trabalho de marketing com as outras músicas. Foi um momento estranho no mercado fonográfico também, a mudança, né, do CD para o CD pirateado, e estava um momento bem difícil, tanto que a gente saiu nesse segundo álbum, a gente saiu da Arsenal, que era o selo do Rick Bonadio, e a gente ficou independente. E aí o terceiro álbum lançamos independente, né, com um selo pequeno, a Pisces, o terceiro álbum, e agora o quarto álbum que vai lançar esse ano e que a gente vai finalmente lançar, porque a gente já tem lançado singles assim com uma certa frequência, mas a previsão é de que em junho, ainda nesse primeiro semestre, a gente lance o disco novo, que será o quarto Legal, álbum lançado pelo nosso próprio selo Music Bunker. bacana. E já está tudo gravado? Está em fase de composição? Como que tá esse álbum? Metade está gravado, praticamente tudo gravado. A gente tem três músicas que a gente está trabalhando ainda para finalizar o disco, mas já está praticamente pronto. Algumas músicas vocês já conhecem, que estão no nosso Spotify, porque a gente já lançou, que a gente foi lançando como single, esperando o momento de lançar o álbum, para aquecer o público, porque do nosso terceiro álbum, que foi lançado em 2012 para 2018, rolou um gap, então a gente não queria chegar a lançar um disco de cara. Aí a gente lançou primeiro um single em 2018, aí depois lançou outro em 2019, alguns em 2019. Aí em 2020 veio a pandemia. Aí, tipo, pô, não vou lançar o disco no meio de uma pandemia, né? Como é que a gente faz? Vamos esperar. Aí a pandemia rolou meio que 2020 e 2021. E a gente achou também momento estranho para lançar disco. E aí, 2021, a gente volta com a temporada do Lila Live. E aí foi insano, porque a gente ficou gravando o programa e não conseguimos nem pensar em finalizar o disco, porque a gente estava empolgadíssimo fazendo o programa, com um monte de demandas. E aí, agora a gente já está nessa reta final. Só que
antes de lançar o disco, em junho, a gente vai lançar um EP em inglês. Então a gente também estava Bacana. preparando esse EP em inglês, que vai ser um momento inédito na banda. Nunca lançamos nenhum EP em inglês. Na verdade, a gente lançou uma primeira música que se chama Lost in You, que já está no nosso Spotify. E essa música, quando a gente lançou, essa foi a nossa primeira música em inglês. Quando a gente lançou o Te Procuro, não, Lost in You, Te Procuro não. Lost in You, nossa primeira música em inglês, a gente teve um retorno muito bom. O retorno da música foi ótimo. As pessoas comentaram que gostaram de mim cantando em inglês, ficou legal. E aí a gente, ao invés de colocar a música em inglês no nosso álbum, a gente resolveu tirar ela do álbum e lançar um EP separado, só com músicas em inglês que a gente já tinha que tá escrevendo aí. Tem, né, já estava pronta, mas não sabia muito bem onde encaixar no álbum. Mas é uma ideia lançar um álbum em inglês futuramente? Ou... Olha, pode ser. Por enquanto, a gente faz o que vem, está fluindo, né? O que fluiu? Algumas músicas em inglês que não combinam exatamente com o álbum. E aí a gente vai lançar essas músicas em inglês primeiro e depois o disco. E aí depois, eu não sei se a gente vai lançar coletâneas de tipo EPs ou álbum, porque hoje em dia esse conceito de álbum também está muito diferente, né? Tá muito é, enfim, hoje em dia você pode fazer o que você quiser, mas você tem que estar fazendo com uma certa constância. Não dá para lançar. Tipo, o nosso último álbum foi lançado em 2012 e depois vai lançar o álbum em 2023. É muito tempo de espera. Então, se a gente não estivesse lançando singles nesse caminho, nesse meio tempo, a gente nem estaria batendo esse papo aqui, que você não ia nem lembrar mais da gente. Não, ia sim, com Nem certeza eu você, nem ia. ninguém, sabe? Porque é muito cruel, é isso. Se você não faz as coisas, você não é visto. Se você não é visto, você não é lembrado. E aí você também, você não pode ficar esperando o momento certo para fazer as coisas. Você tem que ir fazendo as coisas sem, é, sem ficar se julgando também o tempo todo ou achando que está demorando. É muito difícil. Você tem que se equilibrar, na verdade. Você tem que tipo rodar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Eu quero fazer um disco, mas está demorando. Então, o que que a gente faz para suprir a necessidade das plataformas digitais, das redes sociais? Vamos lançar um single. Aí lança um single com videoclipe. Pô, legal. A galera gostou desse tipo de som, a gente ficou feliz, foi legal. E aí vai indo. E também cada momento é um momento. Primeira vez de banda que eu tive, eu lancei um cassete. Depois lancei CD demo. Aí o primeiro álbum com a gravadora foi um CD Copy Control, que era uma tecnologia nova que você não podia piratear o nosso disco. O que foi ruim por um lado, porque um monte de gente que queria ouvir nosso som não conseguiu na época, que era a época da pirataria explodindo. E agora, aí a gente lançou o Cop Control, que foi pela EMI, esse disco. Depois o segundo álbum pela Universal Music, terceiro álbum por um selo independente, e esse quarto álbum vai ser nosso primeiro álbum totalmente no streaming. Talvez Bacana. role um vinil, mas isso mais pra frente. Porque Vai ser também é um legal. investimento você fazer um vinil, né? Tem que primeiro ter uma demanda para poder fazer. Ah, mas tem, vocês têm um fã-clube vasto. Vocês acham que, você acha que com com a chegada da internet, essa popularização, assim, é mais tranquilo de trabalhar do que ter um contrato com uma gravadora? Ah, você tem mais liberdade, né? Você pode lançar, fazer as coisas. Assim, eu não sei como que é ter uma gravadora agora, mas eu acredito que eles sejam bem mais flexíveis quanto a lançamentos e eles pedem para você também ir se agilizando. Na verdade, eu acho que acho não, as gravadoras hoje em dia só pegam artistas que já estão estabelecidos e na real nem precisariam da gravadora, porque já tem um público, é, já tem público, na verdade. O público é o mais importante. Então, se você tem muitos seguidores, um público gigante e chama atenção por isso, a gravadora pode ser que ela te contrate e dê um impulsionamento maior para sua carreira.
Mas essa época do glamour, do tipo, só se você tiver uma gravadora você consegue lançar o seu disco, a sua música, isso acabou ainda bem, porque democratizou a cena, democratizou a cena. Qualquer banda pode lançar uma música, você pode gravar do computador da sua casa. É claro que a qualidade não vai ser igual a você estar gravando num estúdio profissional. Mas eu acho que o importante de se fazer música é você se expressar, é você tentar traduzir o que está na sua essência, para você se conectar com o coração das outras pessoas, com os sentimentos das pessoas. Então, assim, todo mundo que faz música quer se conectar. E aí, se você é um artista iniciante e quer gravar, não tem recurso, cara, faz, inventa. Tem tanta gente que vai lá, grava voz e violão, põe na internet, faz um sucesso, sabe? Não tem regras hoje em dia. E isso é maravilhoso, mas também É, perigoso, porque você tem uma gama de opções e aí quem vai fazer essa curadoria para você saber que banda ouvir ou não? é Difícil, né? verdade. Esse é o grande problema, do rock and roll principalmente, né? Das bandas de Ah, rock. todos os estilos, É, né? Aí você hoje em dia tem que fazer música para tocar no TikTok, né? Você tem que começar a música com refrão, porque é o que o TikTok pede. Daí já começa uma loucura, né? E aí é, você tem que saber o quanto as demandas te deixam feliz ou quanto elas te deixam maluco, né? Maluca, assim, do tipo ter que seguir a risca. Artistas grandes a gente vê que ficam buscando aquele trend do TikTok para poder viralizar. Caramba, surreal. é. E a participação no Hotel Básico, conta um pouco pra gente. Que é aquela música Felemos, lá, aquele funk que eu achei maravilhoso, que é o funk da funk do, Baforada. funk do bafômetro. Cara, essa música foi uma coisa, foi tipo um projeto que eu nunca achei que ela pudesse ser lançada, porque foi uma brincadeira que a gente fez na casa do Fê Lemos, baterista do Capital Inicial. A gente, eu, Rodrigo e Fê, estávamos juntos na casa dele e assistimos na televisão falando sobre o bafômetro, que agora estava rolando a moda do bafômetro, quem bebesse não podia beber e dirigir porque tinha as blitz dos bafômetros. Daí a gente estava tomando um vinho e, pô, vamos fazer uma música sobre o bafômetro, tipo um funk do bafômetro. Sabe quando você começa a jogar as ideias no ar? Vamos fazer, vamos que vamos, não sei o quê. E aí fizemos o Fê fez a base do funk e eu gravei uma voz que nem eu me reconheço, tipo, eu inventei um personagem que ficou muito engraçado. E aí, é, e aí rolou uma coisa curiosa, foi que logo depois eu entrevistei o Condzilla no Combo Fala Mais Joga, no meu programa. E eu falei pro Condzilla, falei, Condzilla, eu tô com um projeto com o Felemos do Capital, e a gente fez um funk, que é o funk do bafômetro. Eu vou te mandar pra gente gravar um videoclipe com você. Ele falou, beleza, manda aí, vamos fazer o clipe. Aí eu falei, Fê, a gente vai fazer o clipe com o Condzilla. Aí eu falei, Condzilla? Não conheço. E tal. Eu falei, é um cara novo aí do videoclipe. Pô, acho maneiro, ele tá fazendo um monte de videoclipe ostentação e tal. Vamos fazer o nosso pimp do funk do bafômetro. Aí ficou no... Passei o telefone de Condzilla pro Fê, Fê, liga pro Condzilla. Ficou, disse, me disse, aí pá, passou o tempo. Daí a gente não fez com ele, mas fizemos um videoclipe com a Bia Kruger, que ficou muito divertido. Ficou bacana aquela entrada do Fê de policial americano de bigodinho, ficou massa. Uhum. Eles me deram uma dura, né? Pediram para eu soprar no bafômetro e, e aí eu tipo, eu tava bêbada dirigindo de madrugada, não podia, e aí eles me prenderam. E o Lila Live, como surgiu a ideia de começar a chamar os convidados, Badawi, foi até o Andreas Kisser outro dia, né? Nessa época que a gente de pausa da banda, né? Não, na verdade, foi quando assim, o primeiro o que acontece? O Lila foi formado antes das redes sociais, então não tinha YouTube quando a gente lançou o nosso primeiro disco em 2004. Mas aí, logo depois, logo quando surgiu o YouTube, colocaram o videoclipe do Te Procuro
E a gente achou super legal que alguém tinha colocado o videoclipe do Te Procuro, tava tendo um monte de view, a gente ainda estava entendendo o que que era o YouTube. E aí, quando surgiu a Vevo pegou o Te Procuro, fez o takedown no do fã e subiu um clipe do Te Procuro fora da proporção, não, fora de sincronia. Tipo, eu cantava e a boca não combinava com o que eu tava cantando, e de baixa qualidade. E aí a gente falou: não, esse clipe não tá legal, tem como trocar por um de alta qualidade? E foi difícil essa comunicação, a gente não conseguiu trocar até hoje. Caramba. E aí a gente queria subir um clipe bom. E aí toda hora que a gente subia no nosso canal do YouTube, a gente levava takedown, porque o clipe estava com os direitos da gravadora. E a gente não podia subir o nosso clipe no nosso canal. A gente levou um monte de takedown e o nosso canal ficou abandonado, porque tudo que a gente fazia não estava dando certo. A gente só levava bloqueio do YouTube. E aí a Caramba. gente abandonou o nosso canal. Acabou. Aí em 2017 a gente percebeu que precisava tomar as rédeas do canal, que o YouTube já estava mais do que estabelecido, e a gente resolveu fazer uma live de um ensaio da banda, primeiro no Facebook. E aí a gente fez essa live do ensaio, deu certo, foi legal. Aí a gente começou a preparar e formatar esse programa, que não daria pra gente tocar sempre o nosso show toda semana, que não ia ter repertório suficiente, ia ficar se repetindo. E aí a gente formatou um programa de YouTube, tipo, como se fosse um programa de TV. Então a gente toca 3 músicas, toca uma música autoral da banda, 2 músicas de uma banda que a gente gosta. Aí a gente começou em 2017, quando as lives não eram conhecidas, e aí a gente foi desenvolvendo todo esse processo ao longo dos anos, e num segundo momento a gente começou a ter a presença dos convidados, e aí convidamos um monte de gente para vir aqui tocar com a gente, e foi um barato, foi uma grande, assim, alegria poder receber tantos músicos talentosos que vieram aqui no nosso estúdio tocar com a gente, participar do programa. Sensacional, é muito legal. Uma Bacana. grande Ó, realização pra gente. tem pedidos aqui para você convidar a Sandy. Um amigo meu tá pedindo a Sandy. Olha só, nunca tinha pensado na Sandy, gente. Que coisa aí. Legal. E o Imagina tocar Rogério falou, o quê com a Sandy? Ah, Rogério Flauzino é legal, gente boa. O além Rogério, eu conheço. dessa paixão. Quem? Além dessa paixão com a Sandy, vai ficar legal. Não entendi. Paixão? A música, além dessa paixão. Além dessa paixão. Ah, eu não conheço essa música. É da Sandy? É da Sandy, não, mas ela é fã de Evanescence. Ela fez uma participação com o Angra agora no DVD. Ela Gente, tava com o olha, Rô. eu não vejo Ela, televisão. é, Eu tô por ela, fora. ela, ela regravou sua música em Podemos Ser, do Engenheiro também. Ela tá voltada mais pro rock and roll. Acho que é Ó, pensável, hein? pode ser. Ela mora, acho que em Campinas, né? Ela não mora aqui no Bora com centro de certeza. São Paulo. É. Não, Ah. no Campinho. Mas antes dela, da Sandy, acho que tem outras pessoas que têm mais a ver com a gente, assim, que possam vir primeiro. Mas é claro que se a gente conseguir o contato da Sandy e trocar essa ideia, ia ser super legal. Tem que dar um match para rolar, porque a pessoa vem aqui no estúdio tem que ter uma sinergia, né? Com a banda, com o artista que a gente vai tocar. A gente sempre combina, né? Que banda que a gente vai tocar antes. Por exemplo, quando a gente trouxe o Clemente Nascimento, a gente falou: Clemente, vamos tocar Sex Pistols? Ele falou: pô, mas eu prefiro The Clash. Eu falei: então por isso mesmo que você vai tocar Sex Pistols, porque você tá acostumado a tocar o The Clash, a gente quer quebrar os seus parâmetros aí, né? Quer fazer alguma coisa diferente que você nunca fez. E isso é legal. Por exemplo, quando o André, que você veio aqui, ele falou: pô, essa I Was Made for Loving You é uma música que talvez eu nunca tenha tocado, não é uma música que eu toco com frequência. Caramba. Então a gente gosta quando surpreende assim o convidado para sair da sua zona de conforto. E a A do gente Badawi também, né? foi. Ah, o Do Do Badawi Badawi, foi, Ramones, é Ramones que ele foi pede, ele falou: demais. quero cantar Ramones. E Ramones com Badawi fica demais. Então, não tem nem o que conversar, é Ramones. Legal. E as suas influências? Fala um pouco pra gente. Lá da adolescência até hoje. Quando eu era criança, eu ouvia música clássica, por influência do meu pai, Ó, e que eu ouvia rock and diferente. roll por influência da minha mãe. Beatles, Rolling Stones, do meu pai era Tchaikovsky, Bach, Beethoven.
música Caramba. francesa, ópera. E depois, adolescente, eu comecei a ouvir o pop dos anos 80, o pop rock dos anos 80, quando um tio que morava nos Estados Unidos veio para o Brasil em 85 e trouxe vários vinis que explodiram minha cabeça, tipo Cyndi Lauper, Madonna, é, Genesis, Dire Straits, vários álbuns desse tipo, assim, mais rock e pop. Aí eu comecei a gabaritar esses discos e aí gravava coletânea em cassete de músicas que tocavam no rádio e aí rock nacional também, né? Eu via Legião, Kid de Abelha, Paralamas, era o que tocava no rádio. E aí nos anos 90, aí eu comecei a ouvir metal, aí eu comecei a ouvir um metalzaço, tipo Metallica, Megadeth, aí depois começou para Napalm Death, Entombed, Obituary, aí começou a ficar bem. E eu andava com um grupo de 11 amigos e eu era a única menina. A gente ficava ouvindo som pesado, andava de todo mundo de preto, bota, coturno lá em Petrópolis, ia pro cemitério, sabe essas coisas assim? Só ouvindo som, andando de noite, fazendo. A gente não fazia Tive nenhuma essa bagunça, fase não. também. E Tive essa acho que fase também. adolescente, né, tem essa fase. Mas a gente era É. bem comportado, era tudo pela música. Até que veio o Nirvana, que conquistou meu coração e toda essa onda alternativa. Nirvana, Smashing Pumpkins, Breeders, Alice in Chains, Pearl Jam. É o E aí eu Seven, alguma fui. coisa, não? É o Seven, É super. o Seven. Sim, é o The Seven. Cranberries Cranberries também. também. E aí a gente foi. Aí, cara, quando você começa a entender que tem um monte de banda rolando, um monte de estímulos diferentes, artistas fazendo música que combina com você, assim, nesse furor e frescor da adolescência, é muito legal que a gente vai pegando todas essas referências, claro, sem deixar os clássicos de lado, né? A gente Beatles, Rolling Stones, quer dizer, Blonde, tô aqui, ó, Debbie Harry aqui, tem Debbie Harry aqui, aqui Uhum. atrás tem Jimi Hendrix, ali tem as Runaways, Beatles, aqui na minha frente tem Bob Marley, então também temos The Who ali do lado, rodeada pelas minhas referências. Bacana, bacana demais. É, e como surgiu a guitarra na sua vida? Como você começou a se interessar por guitarra e por que você escolheu a guitarra? Comecei tocando violão, por influência da minha mãe, e depois que eu comecei a tocar, inventei de ter essa banda. Eu já namorava o Rodrigo, a gente já morava juntos, e ele é guitarrista, o pai dele é guitarrista, baixista, o Arnaldo Brandão. Aí ele tem um estúdio, aí a gente, né, eu falei, poxa, eu não tenho equipamento, eu só tenho um violão, mas uma banda de rock tem que ter uma guitarra. Aí eu peguei uma guitarra emprestada do Rodrigo, peguei cabo, pedal do Arnaldo, e até que eu comprei minha primeira guitarra em 2001, foi uma Epiphone Sunburst, tenho guardada ela bem bonitinha até hoje. E, e foi uma emoção comprar R$ 300, eu paguei na minha primeira guitarra em 2001, assim, foi muito Nossa, legal. que marca que era? Epiphone, uma Sunburst, Fone? tipo uma Les Paul Epiphone. É. E Ah, aí legal. depois a gente, quando começou a rodar com Lila, fazer mais shows, a gente começou a frequentar aquela Expo Music, e aí lá a gente se conectou com um monte de marcas de guitarras e cabos, e aí eu ganhei um monte de guitarra, foi muito Caramba. legal, ganhei guitarra, ganhei cabo, pedal, foi demais. E agora eu estou nesse novo momento que eu estou trabalhando com relações artísticas da PHX Instrumentos, que tá sendo bem legal, assim, porque agora eu tô entrando assim nesse universo assim, das técnicas dos instrumentos musicais, como é que eles são feitos, quais são os detalhes de cada instrumento. Porque uma coisa é você pegar a guitarra e tocar, outra coisa é você ver como é que a tarraxa é fixada no braço da guitarra. O braço da guitarra é colado ou é parafusado? Sei lá, até então eu sabia, mas não era algo que eu ficava estudando, tendo essa atenção, assim.
Eu, pelo menos, né? Tem gente que tem, mas agora eu tô estudando mais a fundo as guitarras, os baixos, os Bacana. violões, assim. É legal, tá? Tô empolgada. Acho que eu vi um vídeo, não sei se foi na PHX ou na Giannini, você fazendo um backstage lá. A gente tem o endorse da Janine, com algumas guitarras e cordas. E a Janine também foi muito parceira durante muitos anos. A gente tem essa parceria, parceria, né? A gente tem essa conexão. Mas agora eu tô trabalhando na PHX, mas eu também tenho esse carinho e essa conexão com a Janine, né? É porque eu acho que a gente tem que valorizar as marcas nacionais. E isso é muito legal. Tem que ter várias marcas para estar aí no mercado de fácil acesso para o público. Porque você vai comprar uma guitarra, você vai comprar uma Gibson, quanto que você não vai pagar? Impossível, né? E, pô, É. essas nacionais são tão boas quanto. A gente só usa guitarra nacional já. Eu, pelo menos, já há alguns anos. Eu peguei um violão sólido da Giannini, de nylon, que, nossa, é maravilhoso. Já Legal. tá aqui o Rafa, da Zona Leste, tá perguntando da parceria com o Johnny Monsters. O Rafa fez uma versão, uma releitura dessa música. Fala um pouco da Ah, parceria pra gente. o Johnny é um amigo de longa data e quando ele começou a gravar o álbum novo dele, me convidou para participar de duas músicas. Numa para eu cantar, tocar um teremim, e na outra para só tocar um teremim. E aí, para lembrar de você, eu gravei o vocal, ele me mandou a demo com a letra, e aí eu acabei criando os contracantos que ficaram muito legais, ele gostou, ele não esperava uma, um contracanto, e ele falou, nossa, eu amei suas ideias. Falei, ó, Johnny, eu inventei aqui, se você não gostar, não usa. E depois a gente gravou um videoclipe que ficou muito divertido e tá no YouTube para lembrar de você. A música é bem dançante, uma pegada anos 80. Depois o Johnny Monster veio ao Lila Live, a gente tocou essa música ao vivo e eu participei de um show dele cantando essa música também. Vocês podem Nossa, ouvir no bacana. Spotify essa música com o Johnny Monster. Vamos conferir lá, hein, galera, no Spotify. Eu tô tentando entrevistar o Arnaldo Brandão. Sou fã do Radar Hanoi também. Tô Pô, tentando legal. entrevistar ele, mas é difícil dele responder, né? É, o Arnaldo ele tá com bastante compromisso, mas eu vou falar pra ele. Ele vai passar uma temporada fora, mas quando ele voltar, eu falo pra ele para marcar com você. Beleza. Bianca, muito obrigado. Estão pedindo para você cantar aqui, se você quiser, tem um Ai, tempinho gente, para cantar. meu Deus, vou cantar o quê? Eu nem tô preparada, tem nem violão. Não tem? Assim, eu só quero brincar com você. Pronto, eu cantei uma clássica. Aí Mas tem as músicas sim. novas todas do Lila no Spotify do Lila, então peço que vocês sigam a gente lá. Em breve teremos novidades. Vamos lançar um novo EP agora em março. Olha só. Agora em março a gente vai lançar o EP em inglês e depois em junho o novo álbum. Já temos data para a próxima transmissão do Lila Live, dia 21 de março. Anotem nas Quem será o agendas. convidado? Não vai ter convidado nesse primeiro, Não? porque vão ter muitas novidades. Vão ter Ah, novidades. bacana. E o próximo E aí a gente vai show, anunciar quando em vai ser? breve. Legal, o próximo show? Não tem show marcado, mas esse Lila Live tem a ver com um pouco disso. Ah, legal. Essa é uma novidade que a gente vai Bom, soltar aí em breve. muito bacana. Bom, muito obrigado. Depois que lançar, se quiser fazer outra live aqui entrevistando, na página da Lila, fazendo um som também, fica à vontade, a Legal. gente combina. Você, Combinado. você Beleza. e a Patrícia são as duas madrinhas aqui do podcast. Ah, obrigada. Que bom. Vida longa aí. Muito legal esse trabalho que você está fazendo, entrevistando pessoas, pegando informação, compartilhando informação. Isso é muito positivo para a cena e isso fica registrado para sempre. Verdade. Muito obrigado, de coração mesmo. Gente, galera, ó, sigam a página do Pod 10 Minutos, que eu vou mudar para Pod do Will, né? Porque Pod 10 do Will, porque 10 minutos não dá para fazer. Ah, 10 minutos não dá.
Valeu, Will. Sigam a Lila, a Bianca. Muito obrigado, boa noite. Valeu, vamos estar atentos aí no lançamento. Até mais, valeu. Fica mesmo, hein? Se inscreve no nosso canal, youtube.com/lilaoficial. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que entrou e saiu, que participou. Abraço para Fortaleza. Todo mundo dá beijos aqui para vocês todos. Obrigada, Minha Paraíba, que gente. também mandaram. Carol, Você falou Paraíba. Paraíba. Pô, muito bacana. Carol é minha Obrigada. esposa. Eu vou deixar aqui Carol, e vai ficando. isso aí, vamos, tá certo. Obrigada. A gente se vê em Obrigado. breve. Tchau. Até mais. Valeu, tchau, obrigado.